Olá, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos. Glória a Deus, glorifico muito a Deus pelas vossas vidas, pelo apoio que nós temos recebido em nosso canal, pelos comentários que têm sido feitos, pelas mensagens que tenho recebido em meu celular. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês de uma forma poderosa. Nós nesta noite iremos começar a estudar a palavra do Senhor a respeito de um tema muito bom. Vamos falar sobre o tabernáculo. Nós, neste dia de hoje, iniciaremos dando apenas uma pincelada, falando sobre o geral do tabernáculo. Mas a partir dos próximos dias, nós estaremos estudando detalhadamente cada peça que compõe o tabernáculo. E tenha certeza que será de grande edificação para a sua vida espiritual. Vamos nesta noite fazer a leitura do texto bíblico que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 25, os versículos de número 8 e 9, que nos diz assim: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe ordenar, como eu lhe mostrar, em algumas traduções, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Glória a Deus. Aqui nós conhecemos esta passagem bíblica gloriosa e nós podemos dizer que Moisés ele estava ali conduzindo aquele povo ao qual Deus lhe ortogara essa responsabilidade. Responsabilidade esta que foi muito grande. O povo tinha saído da terra do Egito, 430 anos amassando barro para Faraó, sofrendo opressões ali no Egito, trabalhos forçados, uma escravidão. E agora Deus retirou o seu povo do Egito com braço forte e estava conduzindo eles para uma terra que emana leite e mel. E neste percurso o povo agora estava no deserto e eles precisavam ser direcionados por Deus para esta terra prometida. Assim como nós também precisamos de um direcionamento do nosso Deus para que nós alcancemos aquilo que o Senhor prometeu para nós. Existe uma terra prometida para o seu povo, a Nova Jerusalém, ao qual nós alcançaremos. E nós precisamos da direção do Espírito do nosso Deus sobre as nossas vidas. Moisés ele subiu ao monte para poder falar com Deus no momento de intimidade com o Senhor. E lá no monte Deus ele lhe deu 3 coisas. Ele lhe deu a planta da construção do tabernáculo, lhe deu o sacerdócio para a casa de Arão e lhe deu tábuas contendo as leis para o seu povo, para que eles pudessem andar segundo a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés desceu daquele monte, o Senhor capacitou a Bezalel e a Oliabe para que eles pudessem trabalhar em obra de madeira, de pedra, de engaste, de todo tipo de pedra preciosa, para que eles pudessem construir o tabernáculo. Eu acho interessante que Deus disse: e me farão um santuário e habitarei no meio dele. E o Senhor disse que eles deveriam ter cuidado de fazer tudo conforme o Senhor mostrou no monte. Tudo de uma forma minuciosa. Então, para isso, Deus capacitou vidas para que eles pudessem estar construindo o tabernáculo e cada um dos seus utensílios. Após a construção do tabernáculo e de cada um dos seus utensílios, Deus ele derramou a sua Shekinah, a sua glória sobre aquele lugar, e Deus passou a habitar no meio do seu povo. E ali haviam os levitas que foram separados por Deus da casa de Arão, os levitas que ministravam diante do altar e ofereciam os sacrifícios pela sua vida e pela vida do povo. É muito interessante, é muito glorioso nós estudarmos sobre o tabernáculo. Deus agora habitava no meio do seu povo naquela tenda, chamada de tenda do encontro, tenda da congregação, tabernáculo, vários nomes que eram atribuídos para aquele lugar.
mas o mais importante dizer é que Deus estava entronizado no meio do seu povo. Assim como Deus, ele pretende estar entronizado também em nossos dias, em nossa vida. E nós precisamos dar permissão e legalidade para que Deus esteja conosco. Nos estudos posteriores, nós iremos falar sobre cada peça. O tabernáculo ele foi construído e as peças foram colocadas ali no tabernáculo, desde o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. E foram colocadas as peças ali, começando pelo altar de holocausto, a bacia de bronze. Depois, ali no lugar santo, havia o candelabro de ouro, a mesa com os pães da proposição, havia o altar de incenso, e lá no lugar santíssimo havia a arca da aliança e a tampa, que se chamava propiciatório. E ali é onde era Deus, onde Deus habitava, onde a sua Shekinah repousava. Lugar este que o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano para poder representar suas vidas e também representar a vida do povo de Israel. No lugar santo, o sacerdote entrava todos os dias, 2 vezes por dia, para poder fazer a substituição dos pães ali da mesa e também para oferecer um incenso e para colocar azeite no candelabro, para dar manutenção, para que a lâmpada estivesse acesa dentro daquele lugar, pois a arca não tinha janela. Então é aquele candelabro que trazia luminosidade para aquele lugar. Mas nós não iremos entrar em detalhes a respeito das peças no dia de hoje. Ficarão para os próximos estudos, onde iremos detalhar cada uma das peças. Eu queria apenas sinalizar para os amados em Cristo que o tabernáculo, as peças foram colocadas ali e cada uma daquelas peças sendo colocadas, elas formavam uma cruz. Ou seja, o tabernáculo era um tipo de Cristo. Ele apontava para Jesus, apontava para aquele que viria posteriormente para poder salvar, para resgatar, para remir a humanidade. E o formato da cruz mostrava o seu sacrifício, de que forma ele viria e seria sacrificado em favor das nossas vidas, para nos dar a oportunidade de vida eterna. Por isso é lindo nós estudarmos as peças do tabernáculo. E quando nós falamos que o formato daquela cruz direciona para Cristo, nós vemos lá no Novo Testamento Paulo escrevendo para os Colossenses, no capítulo 2 e o versículo de número 9, dizendo: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ali estava o tabernáculo, ali estava o homem Jesus, o corpo, mas o Espírito que habita nele, que é Deus, a divindade. Então estava o tabernáculo e a Shekinah aqui na terra para promover salvação para as nossas vidas. E falando um pouquinho a respeito de nós, de cada um de nós, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Coríntios, no capítulo de número 3 e o verso de número 16, ele nos diz assim: ou não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Quando nós lemos esse texto bíblico, nós entendemos que hoje nós somos o santuário, porque o Senhor disse que ele não habitaria em templos feitos por mãos de homens. Quando nós dizemos isso, nós não tiramos aqui a credibilidade do congregar, nós não tiramos aqui o efeito, a essência do que é o congregar, porque a palavra de Deus nos ensina a congregarmos, a estarmos juntos, partilhando de louvores, de adoração, da comunhão com os santos, pois nós sabemos que uma brasa, ela não se mantém acesa se estiver fora da fogueira. Então precisamos deste ajuntamento, do congregar, da comunhão, do partir do pão, da palavra, dos louvores, dos testemunhos, para que tenhamos a cada dia a nossa fé edificada em Cristo Jesus. Mas quando o Senhor está proferindo a sua palavra, dizendo que ele não habitaria em templos feitos por mãos humanas, é porque na verdade Deus ele queria habitar dentro de nós. Nós somos o tabernáculo onde Deus pretende habitar. Por isso Paulo escreveu esse texto: não sabeis vós
que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Aí ele entra com o verso 17 que diz: se vós destruirdes o templo de Deus que há em ti, eu também te destruirei. Então, com isso, Paulo está expressando, o Espírito Santo está movendo Paulo para trazer uma palavra dizendo para nós que nós somos o santuário e que nós temos a obrigação de zelar por este templo que somos nós, que nós devemos utilizar o nosso corpo com efeito de santificação, de separação para Deus, para promover edificação para as outras vidas, que nós não devemos entregar os nossos membros para o pecado, para coisas que não agradam a Deus, mas devemos viver inteiramente para Deus, sabendo que nós somos o santuário, ou seja, um lugar sagrado onde Deus habita em nossas vidas. O apóstolo Paulo, também escrevendo à igreja em Roma, aos Romanos, capítulo de número 12, o verso 1 e o versículo de número 2, Paulo nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Este é o versículo 1. Então, Paulo está expressando que um culto verdadeiro, que um culto genuíno, ele está dizendo que o culto racional, inteligente, é nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então precisamos separar as nossas vidas para a obra do Senhor, sabendo que precisamos a cada dia nos santificar para apresentar o nosso sacrifício genuíno a Deus, porque aí sim nós estamos apresentando um culto racional. Não adianta fazermos bons louvores, não adianta termos uma pregação eloquente se nós não nos santificarmos e não nos separarmos para Deus. E o versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então eu gostaria de fechar com este texto, pois Paulo está dizendo que não devemos nos conformar com este século, ou seja, conformar é tomar forma. Então nós não devemos andar pelo caminho que o mundo direciona para nós, com aquilo que a sociedade tenta impor sobre as nossas vidas. Ou seja, precisamos entender que nós somos diferentes, que nós temos a essência, que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então nós não vamos tomar a forma do mundo, não vamos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Quando nós tivermos o nosso entendimento mudado e nós compreendermos, qual é o desejo de Deus, aí nós vamos experimentar verdadeiramente qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Meu amado, minha amada, Deus, ele tem o melhor para nós. Mas entenda, nós vamos estudar detalhadamente sobre o tabernáculo, mas entenda que hoje nós somos este tabernáculo que conduz a glória de Deus. Ou seja, onde você vai, a glória de Deus vai junto contigo. Então, seja um testemunho vivo para todos aqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta noite e nos próximos estudos, nos próximos vídeos, nós estaremos trazendo mais conteúdos de cada uma das peças em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você possa ser um instrumento de Deus para levar a sua glória e a sua palavra para muitas vidas. Para você que está assistindo este vídeo, que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, assine o sininho das notificações, para que você possa receber todos os conteúdos da palavra de Deus que o Senhor nos dará dia após dia. Amém? Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, faça os seus comentários, pois é muito importante, para o nosso canal. Jesus te abençoe hoje e sempre.